Bom, vamos lá. Como eu tinha falado, a gente vai fazer uma intercalada, né? De desenho com pintura. Então a gente fez a primeira aulinha de desenho, viu perspectiva, e hoje a gente vai para pintura. Eu montei as aulas de um jeito que essa aqui ela é a terceira aula. Teoricamente, a gente veria primeiro a iluminação de uma maneira mais física, como é que funciona, é uma iluminação mais física, mas eu acho, sinceramente, que é muito chato. Não é muito chato. Eu acho que o primeiro contato que eu gosto de ter é com com o agrupamento com a iluminação no sentido de agrupamento de valores, que é uma forma mais artística da gente estar usando, né, os tons de cinza, né, o quanto que a gente vai colocar de preto, o quanto que a gente vai colocar de branco. Então, a gente vai pular a iluminação mais física. Depois que a gente vir o agrupamento de valores, aí o que a gente vai fazer? A gente vai voltar. Então a gente não vai ficar sem ver. A gente vai ver primeiro o agrupamento, aí a gente vai exercitar o agrupamento, depois a gente vai voltar para a iluminação mais física. Aí depois a gente continua normal. Aí segue em cor e tal. Beleza, tá. Então a primeira aula vai ser de pintura. Agrupamento de valores ou agrupamento tonal, tá? Eu acredito que você saiba, né? Mas não custa a gente falar o que são valores. Então, valores ou tons, agrupamento de tons. Quando a gente fala nisso, a gente fala... Caraca, cadê meu brush? O quanto que a gente vai usar de preto e de branco na nossa pintura. Em que lugar da escala a gente vai estar brincando? Em que lugar da escala a gente vai estar utilizando? Tá? Então, quanto mais escuro, mais baixo o valor, e quanto mais claro, mais alto o valor. Então tá. Quando a gente pinta, quando a gente faz uma pintura, a menos que a gente esteja criando algo hiperrealista, que é algo que é exatamente o que está na foto, né? Exatamente uma fotografia, uma cópia idêntica, a menos que a gente esteja fazendo isso, a pintura, ela na realidade, ela é uma simplificação da realidade. E dependendo de qual grau de simplificação, a gente tem uma variação muito grande de estética. Mas mesmo pinturas que são consideradas assim muito reais, existe um certo tom de simplificação, tá? Então, quando a gente agrupa nossos valores, a gente está criando a nossa imagem de uma maneira que a realidade ela fica mais simplificada e mais agradável para o olhar.
A gente simplifica a realidade de uma maneira que fica simples, agradável, que torna a leitura mais fácil. Você já deve ter escutado, leitura da imagem mais fácil, né? Então, o agrupamento de valores, ele serve muito para isso, né? Então, como eu falei, nessa aula a gente vai fugir um pouco do real, até mesmo da física. Às vezes a gente vai agrupar valores de uma maneira que a gente vai omitir, de repente, a iluminação de algum lugar que na realidade aconteceria, para priorizar a nossa leitura mais simples e agradável da imagem. Faz sentido? Eu acho que vai fazer na prática. Eu acho que vai fazer mais sentido na prática do que na... Não, com certeza. Eu vou puxar daqui a pouco umas imagens para a gente estar observando isso. Agrupamento de valores também é muito importante, porque a gente vai utilizar muito eles. A gente vai utilizar muito também agrupamento de valores quando a gente for falar em composição e quando a gente falar também em edges. Então é muito importante a gente estar prestando atenção e fazer, principalmente prestar atenção nem é importante, mas fazer os exercícios é muito importante, porque a gente vai utilizar muito agrupamento de valores para tornar as nossas edges e a nossa composição mais interessante, tá? Então beleza, vamos parar de e vamos começar a ver aqui duas imagens de Magic the Gathering que são interessantes quando a gente fala de agrupamento de valores. Cara, eu vou eliminar a cor delas, tá? E durante algum tempo eu vou querer que você, não para os seus paradas pessoais, né, o seu tempo extra, mas a gente vai trabalhar durante um tempo sem cor. A gente vai trabalhar só no valor. Beleza? Beleza. Então tá. Observa aqui que tem partes desse lobo que parecem que são muito texturizadas, que parece que tem bastante detalhe, né? Como essas áreas aqui, que são áreas assim de maior importância na imagem. A gente vê os dentinhos, a gente vê uma texturinha aqui na língua, a gente vê as texturinhas no pelo. Mas e quando eu pego aqui e eu aponto para você esta pata? O que você me fala dela? Você me fala que é uma pata bem iluminada? Que é uma pata bem tridimensional? Que é uma pata bem desenhada? Uma coisa bem muito simples, né? O artista aqui nesse caso, você começa a reparar que partes da imagem ele simplesmente prefere ignorar, e o que ele faz? Ele agrupa o valor. Então isso aqui é tudo praticamente um tom de cinza só. Então ele está omitindo essa informação nesse lugar. Você tá riscando algum lugar? Eu tô. Eu não tô vendo. É pra eu ver o lugar que você tá riscando? Não, eu tô simplificando mais ainda a cor. Você tá vendo meu brush, não? Não. Vê se você tá vendo mudar agora. De cor. Ah, então. Não tem problema. Agora. É isso mesmo. De propósito, então. Deixa eu trocar aqui a minha tela. Aqui. Acho que assim você vai ver minha tela inteira e não vai ter perigo. Beleza. Aqui nessa outra pata também você vê, ó, que aqui essa área aqui tá muito agrupada também. Uhum. Então, quando você olha a imagem de uma maneira geral, você fala o quê?
que está acontecendo nessa imagem aqui? Pô, tem um lobisomem que tá putaço, ele tá olhando pra câmera, ele tá vindo em direção à câmera e tem uns outros lobos vindo atrás dele. Você vê isso na hora que você olha pra essa imagem, certo? Só que se eu te mostrar isso aqui só. Você vai com certeza me falar que é a pata de um lobo? Não. Mas naquele contexto fez sentido. Então ele usou a informação estritamente necessária que ele precisava para tornar isso... Para chamar atenção para a área que ele queria. Para chamar atenção para a área que ele queria. Exatamente. Então, e aí ele usou aquela parada da repetição para dar a perspectiva. Igual você falou da outra foto que tinha várias motos, uma outra menor que a outra. Isso também. Mas aqui o principal... É porque acontece tudo ao mesmo tempo, mas aqui o principal de você observar é a omissão de informações e a maneira que ele faz para omitir essas informações é agrupando alguns valores. Olha aqui. Isso aqui está bem agrupado. E aí o que acontece quando você agrupa alguns valores e você omite informações? No lugar onde tem informação, chama mais atenção. É aquela história. Se tudo é importante, vou ficar perdido pra onde olhar. Nada é importante. Então, se tudo tem a mesma quantidade de informação, a mesma quantidade de detalhe, se você trata tudo da mesma maneira, nada realmente é importante, né? E isso é engraçado, né? Que isso serve pra tudo, né? Imagina, se você gostasse de todas as comidas de maneira igual, exatamente igual. Pô, você gosta de, sei lá, vamos colocar frutas. Você gosta de todas as frutas da mesma maneira. Não ia ser tão legal na hora que você pegasse uma diferente. Mas agora, se você, por exemplo, eu gosto muito de, sei lá, de caqui ou de uva. Aí você come as outras frutas durante a semana e tal, e naquele dia lá específico você comeu a que você gostava, aquilo é importante para você, né? Então aqui também é a mesma coisa. Quando a gente omite informações e a gente simplifica lugares, as áreas em que a gente tem mais informações, elas se sobressaem. E aqui claramente o que é mais importante nessa imagem é o lobisomem putaço, o central. Então os outros, eles podem ter o quê? Eles podem ser mais simples e eles podem ter menos quantidade de valores, menos quantidade de tons de cinza. Esse aqui tem... E além de menos, às vezes o contraste entre eles é menor também. Então, por exemplo, você olha esses lobos aqui de trás, a área mais preta dele tá ali no meu cursor ali do meu color picker, 40. Uma área aqui mais clara, 55. Só aqui no ring light que vai ser um pouquinho mais claro. Mas eu não tenho, por exemplo, uma oclusão mega escura. Já no central, no lobo central, eu vou ter, do 96, 99 até o 4. Você viu como é que o contraste é brutal? Então, assim, a gente reserva mais valores, a gente reserva mais informações para as áreas que têm maior importância da imagem. Por enquanto tá fazendo sentido.
E as outras a gente pode mesclar, juntar, agrupar. Vamos ver o anão. Olha só, cara. Você olha pra isso aqui, você não vai de maneira nenhuma falar que isso é um borrão. Você vai falar que isso é um anão segurando um machado. Mas, claramente, o que é isso aqui? Parece o Lula-Mulos. Cara, isso é uma... é uma massa preta. Ó. Isso aqui é uma massa preta. Faz sentido? Sim. Então isso aqui é um valor agrupado. Você acha que a parte de trás da capa do cara é tão importante quanto a expressão dele? Quanto o machado que ele quer mostrar? Então por aqui são áreas em que a gente tem uma importância maior. Certo? Lá atrás, olha, a gente tem uma informação mais agrupada também. Você vê, é engraçado, né? Aqui nesse personagem, as áreas que tem bastante oclusão, que estão bem pretas, o valor da minha oclusão é 4, bem escuro. Enquanto aqui, que é a fenda da parede, né? Isso aqui é pra dentro da pedra. A gente tem uma oclusão de 27, que é bem claro. Comparado, se você for pegar, ó, na parte da luz da parede, que tá pegando luz, 30. Então a parte mais preta, 27, é a parte com mais luz, 30. Então você vê que o valor é comprimido na parte em que não tem tanta importância assim. Tá fazendo sentido, cara? Eu tô... Tá sim. Tá? E ainda assim, com essa mínima diferença, a gente ainda consegue ver a silhueta lá, entende a imagem. Uhum. Mas, e aí, cara, isso parece simples na teoria, mas para você chegar ao ponto de conseguir manipular, né? Porque isso aqui é uma manipulação de valores muito grande. Exige muito treino, né? Muito entendimento. Beleza. Deixa eu puxar aqui. Aí você pode estar me perguntando, tá? Qual o valor que eu vou colocar? Quanto de preto? Quanto de cinza? Quanto de branco eu vou colocar no meu objeto, né? E aqui tem alguns fatores que eles vão determinar qual vai ser o valor de um plano. O que faz variar o valor de um plano? O material do objeto, que vai depender da cor base dele, mais a quantidade que ele é capaz de refletir de luz. Então, a propriedade dele reflexiva com a cor base dele é um dos fatores que vai determinar o quanto de valor a gente vai aplicar nele. A direção do plano em relação à luz. Então, obviamente, a gente tem um objeto, a gente tem uma fonte de luz. O plano que recebe luz vai ter um valor mais alto do que o plano que está virado contra a luz. E principalmente os planos que estão, né, bem colados lá, né, em relação, que não estão virados, né, que quase não recebem luz. E a intensidade da luz. Isso são tudo coisas que a gente
vai estudar melhor, mas para já ter uma noção. Então, se eu tenho uma luz muito forte sendo aplicada no objeto, o valor do objeto vai ser bem maior. Se eu tenho uma luz fraca ou uma luz que está muito distante do objeto, ou uma luz que vai estar difusa, pode ser uma nuvem filtrando, vai também diminuir a quantidade de contraste no objeto. Então são vários fatores que vão fazer essa determinação. Por enquanto fazendo sentido? Sim. Beleza.